Aleluia, glória a Deus, que presença maravilhosa do Senhor, glória a Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos de pés, os convido a abrir a palavra de Deus, Salmos de número 1, fazer menção do versículo de número 3. Enquanto os irmãos, os congressistas localizem o texto, quero agradecer ao pastor Elias Cardoso, presidente das Assembleias de Deus Ministério Perus no Brasil e exterior, missionária Lígia, presidente do CIBEMP, a toda a diretoria do CIBEMP, obreiros da Casa do Senhor, a todos os congressistas, que Deus em Cristo Jesus continue derramando as suas bênçãos, a sua graça sobre as nossas vidas. Aleluia! Bom é estarmos aqui. Glória a Deus. Salmo de número 1, versículo de número 3 diz: Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Deus, e queremos agradecer o Senhor, porque o Senhor tem sido tão magnífico, Senhor, tão maravilhoso, e sentir a Tua presença, Senhor, é o maior presente que podemos receber de Ti nesta noite, Pai, a Tua presença. Deus, eu quero Te louvar e engrandecer por cada vida e a oportunidade de nós estarmos aqui juntos para Te adorar e bendizer o Teu nome. Por isso eu peço, Senhor, que continue conosco, que o Senhor, ó Pai, nos dê, ó Pai querido, a Tua bênção, a Tua graça para ministrar a Sua palavra no nome de Jesus. Amém. Fique de pé um momentinho, eu vou atender. Bom, vocês já viram, né? Manda quem? E eu vou obedecer. Aleluia. Eu queria só um pouquinho mais, acho que é de som aqui, eu não sei. Eu sou missionária Maria de Jesus pelo CONAMP, Ministério de Perus. Estou no país do Malawi há 4 anos. Este tempo se divide em 2, 2017 e 2020. E agora 2022. E nós amamos aquele país, como missionária ama. E aí ela veio aqui e me contou uma história e eu vou transmitir para vocês agora. Ela é malauiana também, lá cidadã também. E lá nós adoramos ao Senhor de uma forma diferente. Aleluia. E aí ela falou assim, olha, vamos passar um pouquinho aqui sobre o trabalho, sobre como que é adorar na África. Então, para começar, irmãos, na África a gente não adora de mão no bolso, nós não adoramos de braços cruzados, nós não adoramos o Senhor parados, assim, estáticos, né? Nós temos lá tem uma coisa boa, maravilhosa, que os irmãos, além de dizer que nós louvamos a Deus com as palmas, a gente louva também com o corpo. Aleluia. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vimos aí o vídeo lá da Zambésia, o pastor e a criança lá falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai se não for por Jesus. E Nicodemos entendeu isso e ele vai um dia procurar Jesus. E ele diz, mestre, ninguém faz as obras que tu fazes se o Senhor não for contigo. Então há um hino que é em Shona, que é uma língua, um dialeto lá do Moçambique, diz que o Akuna Wagaita Yayesu, que não há ninguém como Jesus. Akuna Kutinai, ele andou. Chomani, Amani, ele procurou e não encontrou. Então não há ninguém como Jesus. E você e eu sabemos disso. Porque você andou, procurou, não encontrou. Mas Jesus nesta noite está aqui e Ele nos convida para nós adorarmos a Ele. Então nós vamos adorar. E vou dizer uma coisa. Quando você chega na casa de alguém, hoje em dia não faz mais isso,
Pelo menos aqui no Brasil não. Em São Paulo e alguns lugares a gente não faz. Mas lá onde eu estou a gente faz e muito. Quando você chega na casa de alguém, você bate palma. Mas nós não batemos palmas quando nós louvamos ao Senhor. Bater palma quando você chega na casa de alguém é assim. Mas quando você louva é diferente. E quando você louva a Deus, você diz que o Hakuna Wagaita Yesu. Hakuna Wagaita Chaches. Hakuna Wagaita Chaches. Hakuna Wagaita Chaches. Aku Chinai. Oh, Hakuna. Hakuna Wagaita Chaches. Hakuna Wagaita Chaches. Aku Chinai. Oh, Jomanya, Manya. Gose, Utenderera. Gose, do Chaga. Gose, Aku Chinai. Oh, Jomanya. Vocês vão ficar parados me olhando? Vocês não vão dançar, não, é? Hakuna Wagaita Chaches. Hakuna Wagaita Chaches. Aku Chinai. Oh, Jomanya, Manya. Gose, Nutenderera. Gose, no Chaga. Gose, Aku Chinai. Oh, Jomanya, Manya. Gose, Nutenderera. Gose, no Chaga. Gose, Aku Chinai. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Não há. Oh, andei por todo lado. Procurei por todo lado. Andei por todo lado. Aku Chinai. Oh, Jomanya, Manya. Gose, Nutenderera. Gose, no Chaga. Gose, Aku Chinai. Vamos, irmão. Hakuna Wagaita Chaches. Hakuna Wagaita Chaches. Hakuna Wagaita Chaches. Aku Chinai. Aleluia. Podem tomar assento em nome do Senhor. Aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor. Eu sabia que vocês gostam, que vocês cultuam a Deus, mas fica assim tudo com vontade de fazer umas coisas, né? Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu sou grata a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui nesta noite para tratar de um assunto tão importante para nossas vidas. São 2 dias em que o Senhor tem falado de uma forma
maravilhosa em nosso meio. E hoje pela manhã, missionária Isabel Valim, que esteve aqui ministrando a palavra, ela tocou em alguns pontos. E eu disse: Senhor, esse assunto aí o Senhor falou comigo. Então segura ela para a gente poder falar de noite. Aleluia. Porque dependendo da sua intimidade com o Senhor, você fala uma coisa para Ele. Porque tem assunto que Ele tratou com você e Ele continua falando. E eu dou glórias a Deus por isso. Porque nós estamos tratando de algo que é necessário, importante, urgente em nossas vidas. Aleluia. Nós lemos aqui os Salmos de número 1, que fala que: pois será como árvore plantado junto a ribeiros de água, a qual no seu tempo dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A parte primeira que nós lemos aqui dos Salmos, ele vai dizer que são assunto, podemos observar que está separado de uma forma eticamente. A segunda indica que as pessoas estão separadas judicialmente. Então nós temos aqui um retrato de um justo com a lei de Deus, a imagem do ímpio e a sua reprovação diante de Deus, e a confirmação do justo e a ruína do ímpio. O salmista, ele começa dizendo que o homem justo, ele é bem-aventurado. Essa expressão enfática que dá a ideia de felicidade. Na palavra de Deus, o bem-aventurado é aquele que desfruta do favor, da graça especial de Deus. O homem justo, ele possui plena alegria e satisfação no Senhor. O salmista também diz que o homem justo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? São aqueles que frequentemente ou costumeiramente quebram a lei de Deus e não se importa nem um pouco com isso. E por último, o salmista diz que a pessoa reta, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são estes? São aqueles que debocham, ridicularizam as coisas de Deus. Para estes, desobedecer ao Senhor é como se fosse entretenimento. E por último, o salmista diz que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas também é importante nós observarmos que é de forma progressiva o que o salmista aplicou aqui no verbo. Ele diz: o homem justo não anda, não se detém, não se assenta, porque o seu objetivo é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que ele evita. Então nós percebemos aqui que no Salmo existe um aspecto negativo e o aspecto positivo. Ele explica porque o homem justo não está envolvido no estilo de vida de ímpios, pecadores, escarnecedores. Qual é o motivo? Para que isso que ele tem prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor, ele medita dia e noite. A expressão da lei de Deus não se refere simplesmente a mandamentos, mas também das escrituras como um todo. Meditar aqui é como se você estivesse a todo momento falando com Deus acerca das coisas de Deus, e você diz isso em voz baixa. Daqui dá uma ideia de que o homem justo, ele está constantemente pensando na palavra de Deus, isto é, pensando e recitando a si mesmo a palavra de Deus. Nós temos uma amiga, eu tenho uma amiga, que quando a gente fala assim, que ela está começando um pouco a sair dos parâmetros ou daquela de questões que ela vai se afastando, a gente diz para ela: está na hora de você passar roupa. Porque o tempo que ela vai passar roupa é o tempo que mais Deus fala com ela.
Você já viu aquela pessoa que quando está passando, fazendo as prendas domésticas, ela tem algumas coisas específicas? Você tem, eu tenho. Nós temos. Aí eu digo para ela, quando ela começa a fazer muita brincadeira, eu falo, está na hora de você passar roupa. A minha amiga é quando ela está lavando louça. O que Deus se revela para elas, neste momento, é coisa impressionante. É na hora da limpeza, né, missionária? É na hora da limpeza. E aí, naquele momento, Deus começa a se revelar. Deus começa a dizer algumas coisas para ela, que às vezes nem mesmo quando ela está no templo, Deus fala. Eu digo para vocês uma coisa, que quando Deus se manifesta, eu digo assim, a hora reveladora de Deus é na madrugada, à noite. Como Deus se revela à noite. Então isso fala de que nós precisamos prestar atenção e saber que Deus, através da sua palavra, Ele quer se revelar a nós e ter uma intimidade conosco maior. É o que eu estou sentindo desde ontem, quando eu cheguei neste culto. Aleluia! Deus, Ele está falando de renovação, de aliança, de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. E Deus nos chama, Ele está estreitando esses laços conosco durante esses dias. Aleluia! E quando nós vemos aqui o Salmo, diz que nós temos que ter prazer na lei do Senhor. E nela nós devemos meditar. Porque parece que só depois que nós fizermos isto, pelo menos é o que dá a entender o texto, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água. E um pouquinho eu estou entendendo lá, aprendendo com os irmãos, a lidar com a questão da agricultura. Então, nós temos um projeto que chama-se, o projeto você vai pegar uma árvore, você vai plantar, você vai preparar a terra, você vai plantar e você vai cultivar e você vai cuidar, porque depois isso vai ser transferido para onde nós temos um projeto, que chama Projeto Construindo os Muros, que a princípio seria só para fazer o muro da igreja, mas dentro desse projeto está nascendo outros projetos, e dentro desse você vai semear. E eu tenho um viveiro em casa. E o meu viveiro, eu falei assim, no meu vai ter só árvore frutífera. Então tem maçã, tem goiaba, tem abacate, tem tudo que você imagina de fruta tem. E hoje eu recebi uma notícia de que está na hora da gente transportar aquilo que está em pequenos vasos e colocar e plantar no lugar adequado. Porque está frutificando. Porque está crescendo. Aleluia, aleluia. Você está entendendo que Deus está dizendo para você que você não é algo qualquer, não é uma árvore, não é coisa que nasceu em qualquer lugar. Você foi plantado por Deus. Você não nasceu em qualquer lugar, mas Deus pegou você e plantou. E Ele está dizendo que desta planta, ela não é algo que é manipulado, mas que ela foi tratada desde o seu princípio da germinação. Ele pega você e Ele planta, e Ele coloca num lugar especial. O lugar especial que Deus te coloca é junto a ribeiro de água. Não é em qualquer lugar que Deus te colocou. Deus, Ele tem um lugar certo para cada pessoa que aqui está nesta noite. Aleluia. A nossa primeira experiência missionária no campo missionário de Moçambique, nós entendemos o que é bem isto. Você tem um rio e nós precisávamos produzir tijolos.
E aí os irmãos disseram assim: mas aqui é difícil a gente ter água. Um senhor já de idade tenra, ele disse assim: não, mas eu sei aonde que é o rio. E a gente perguntou: mas como que a gente vai pegar e buscar água no rio para mexer o barro? Ele falou: é simples, eu faço o desvio do curso do rio. Lá em Chirodos, começou assim. A primeira produção de tijolos nossa começou assim. Um senhor de idade foi lá e juntou as mulheres. E as mulheres eram responsáveis por cavar o barro e ele responsável para desviar o curso do rio. E ele fez o desvio do curso do rio e ele colocou exatamente no local onde nós precisávamos amassar o barro. Aleluia. E aí nós entendemos que tem um processo da irrigação que às vezes parece complicado, parece que a gente precisa de ferramentas muito bem elaboradas para nós fazermos a obra do Senhor. E Jesus nesta noite está dizendo assim, que Ele é aquele que irriga. Ele é o regador nesta noite. Na minha e na tua vida, Ele tem regado. E Ele te plantou e Ele disse: olha, o ímpio, o mundo aí é como palha que será soprado, não tem serventia, mas você que foi plantado junto ao ribeiro de água, você foi colocado para dar fruto. E o fruto que você precisa dar, ele é viçoso. Viçoso. Então Jesus, Ele está dizendo para nós nesta noite, que nós podemos dar fruto. O salmista faz esta alusão, falando sobre a preparação da irrigação, porque era uma linguagem conhecida. E ele diz, eram correntes. É importante nós destacarmos que as correntes eram construídas pelas mãos humanas e agraciadas pelo degelo de montanhas e crescem naturalmente sem interferência do ser humano. Aqui a semente é colocada no solo, depois de ser trabalhada, a planta é cultivada por isso em qualquer lugar? Não, é junto a ribeiros de água. O ribeiro é um riacho que emana fonte subterrânea, atravessa vales, torrentes de inverno, que é providência da chuva ou da neve, que faz fusão e escavam. Aleluia. E quando eu estava lendo o texto, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu faço lá quando eu estou trabalhando no viveiro. A cada 6 meses, eu tenho que tirar todas elas de dentro de um saco plástico. E vou lá e compro um maior. E aí eu troco o esterco. Eu faço nova escavação. Eu tiro as folhas amarelas. Tem umas que eu tenho que deixar só o talo. Tem outras que eu tenho que ir lá e meter a tesoura. Aleluia. Está pegando? Então Jesus, Ele está aqui. Ele está nesta reunião. Ele sabe que eu e você precisamos ser estercados. Tem alguns de nós que Ele vai cavar. Aleluia. Ele vai tirar de um lugar e colocar num outro lugar. Aleluia. Para quê? Para que nós cresçamos viçosos. Para que a seiva que há em você, ela possa produzir, aleluia. E quando Jesus está fazendo isso, Ele nos traz a lembrança, que quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão. O salmista, ele conhece o caminho do justo. Esta declaração não significa apenas um conhecimento cognitivo. Não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando nesta noite que Deus, Ele conhece a conduta, nosso comportamento.
as nossas atitudes. Aleluia. Porque diante de alguns, a gente faz umas firulas. Eu digo que tem muito de nós que nós trazemos muitas mazelas, porque isto vem de nós. Tinha as mazelas lá na casa de Jacó, era a mazela da mentira. Mas quando José do Egito se levanta, que ele encontra com os irmãos, ele falou, esse negócio aqui hoje acabou. E lá, se você olhar para a vida de Gideão, ele tinha a mazela do medo. Se você olha para Elias, tinha um problema lá de um sentimento meio depressivo. Aleluia. E Jesus está dizendo para nós nessa noite, é rios de água, viva, 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 que vai fluir, que vai jorrar. Quando fala de jorrar, não está falando de algo que é pouco, não. Você já viu um poço jorrando? Você já viu um poço jorrando? Se você não viu, eu convido você para procurar pelo menos no YouTube, para você ver como que é o poço jorrando. É um negócio sem miséria. É um negócio poderoso, lindo de ver. Então, mas o assunto que está nos trazendo hoje aqui, está falando sobre mulher, plantando e colhendo em tempos difíceis. E ao pensar sobre este tema, sobre este assunto, eu fiquei assim, perguntando a Deus, o que trazer, o que falar, porque nós vemos muitos exemplos de mulheres na Bíblia. Mas eu quero falar hoje de uma mulher que viveu no século 17 e 18. Essa mulher, ela era a 25ª filha de um casal. E era uma mulher que quando ela fez, que ela plantou e colheu em tempos difíceis, diz que a Inglaterra vivia a pior das crises moral, espiritual dos tempos, do século. Então, a palavra de Deus diz que, no Salmo 128, diz que a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua casa. Então, mulheres plantando e colhendo em tempos difíceis. Eu gostaria de falar sobre esta mulher. O nome dela era Susana Wesley. Se nós voltarmos a 300 anos da história da igreja, vamos encontrar uma mulher em particular que tentou viver segundo a responsabilidade materna, descrita em Provérbios 1, 8 e 9. Diz assim, filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes as instruções de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Salomão repete a mesma coisa, filho meu, guarda os mandamentos do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, ata perpetuamente no teu pescoço, pendura. Parafraseando, fica assim: siga o bom conselho de teu pai, não te desvie dos ensinos da tua mãe. Entende-se que esses vestes como cachecol ao redor do pescoço, por onde quer que andares, eles te guiarão. Quando descansares, eles te guardarão. Quando acordares, eles te dirão o que fazer em seguida. Porque o bom conselho é como o bom farol. E o bom ensino é uma luz que disciplina a moral e o caminho da vida. Os séculos 17 e 18, entre os piores da existência da história da Inglaterra. Um autor escreve dizendo que havia degenerado um poço de imoralidade. O filósofo Thomas Carlyle diz que no século XIX, a Inglaterra
tinha um estômago vazio, mas uma alma morta. O jurista inglês William Blackshear diz que, na época, visitou as igrejas dos príncipes dos clérigos, em Londres, durante o período, e ele escreveu que, na maioria das pregações, era difícil identificar quem pregava, quem era crente ou quem era de Maomé. Tamanha era a situação. Jogos de azar era tão comum que o historiador chamou a Inglaterra de vasto cassino. O tratamento dado aos recém-nascidos eram abandonados nas ruas para morrer, assim como fazia nos dias do Império Romano. Ingressos para execuções públicas eram vendidas como se fosse assistir uma peça de teatro. O comércio de escravos calejava e a consciência da nação. O historiador reconhece que a nação da Inglaterra mudou no século XVIII, a partir de uma grande causa, o grande avivamento que começou naquele período. Por quê? Por causa de uma mulher. Susanna Wesley, ela educou os seus 19 filhos. Não estou falando de um, estou falando de 19 meninos dentro de casa. Eu sou a quarta de 12 da minha casa. Não assuste que Susanna teve 19. E ela o educou nos caminhos do Senhor. Todos ficaram crentes? Não. Mas 2 filhos daquela mulher, Charles Wesley e John Wesley, foram grandes homens usados por Deus por causa de uma mulher. Plantando e colhendo em tempos difíceis. Nós vemos hoje que da história, Charles Wesley, ele tem 9 mil hinos compostos. E nós vemos que John Wesley é o homem que pregou mais de 1 milhão de pregações para o reino de Deus. Qual é o legado desta mulher? Hoje, o que nós conhecemos da igreja de Jesus vem por causa de uma mulher que venceu em tempos difíceis porque ela plantou. Aleluia. 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 E aí você imagina, mas como que é plantar em tempos difíceis? Esta mulher, ela não tinha um esposo chamado Samuel, era o esposo dela, mas não cooperava em nada, nem na educação dos filhos, nem economicamente, nem financeiramente. Não, economicamente ele interferia, porque ainda o que ela ganhava ele gastava. O cara era ruim. Era ruim. Não cooperava em nada. Não era um homem responsável, não era um homem que cuidava dos filhos. Mas Susanna, para um filho poder ir trabalhar, primeiro ele tinha que saber ler. Era mãe dedicada no ensinamento dos seus filhos. Isto no século 17. Uma mulher que colhe em tempos difíceis. Porque ter 2 filhos dos 19 convertido e contribuindo para o reino de Deus, eu imagino que o inferno na época ficava maluquinho, porque tinha 2 homens fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, e o legado desta mulher ficou para a história. Mulheres plantando e colhendo em tempos difíceis. Nós podemos falar no século 20 de Frida Wrynne. Quem era o marido dela? Gurnavine. O que era esta mulher? Missionária, pentecostal, batizada no Espírito Santo.
enfermeira, musicista, tradutora, intérprete, escritora, dirigia culto ao ar livre e trabalhava na obra social. Vem para o Brasil, da Suécia, casa-se com Gurnavi, depois vai ficar com ele, trabalha com ele para o reino de Deus. E nós vemos que esta mulher tem um grande legado. Então, são pessoas que plantaram e colheram em tempos difíceis. E hoje nós olhamos, parece que só nós passamos por tempos difíceis. Quantas coisas difíceis já não aconteceram dos séculos seguintes. E nós encontramos que uma coisa que eu queria deixar frisado aqui, que quando Susana Wesley morre, ela reúne os seus filhos, depois de ter dedicado a vida ao trabalho do Senhor com seus filhos. Quando ela está prestes a morrer, ela chama a sua família, os seus filhos, faz uma reunião com eles, e ela diz o seguinte: assim que eu for liberada, eu tenho um último pedido a fazer. E os seus filhos talvez fiquem ali pensando, mas o que mamãe vai dizer hoje, depois de algo de tanto sofrimento, de tanta luta, de tanta peleja? Quem sabe agora a gente vai sentar e vai ouvir mamãe dizer a quem pertence a casa, a quem vai ser distribuído os bens. Não, ela diz, assim que eu for liberada, eu quero que cante um salmo de louvor a Deus. Mulheres plantando e colhendo em tempos difíceis. A mulher plantando e colhendo em tempos difíceis, nós encontramos Frida, crente da igreja luterana, batizada com o Espírito Santo, missionária pentecostal, enfermeira, jornalista, musicista, compositora, poetisa, articulista, tradutora, professora da escola dominical, escritora, reformou o jornal, trabalhava, não ficava só no imaginário, fazia visita às presidiárias, assistia idosos, cuidava dos enfermos, dava atenção aos órfãos, dirigia culto, tanto no salão como no ar livre, com grupo de oração. Frida escreveu 23 hinos da harpa cristã. Aleluia! E nós vemos que na carta que ela se dedica ao seu esposo, Frida veio para o Brasil em 1917, e ela simplesmente casa com o fundador das Assembleias de Deus no Brasil, lá em Belém, na Suécia, depois vem para o Pará, e por incrível que pareça, Samuel Nyström, que é ironicamente aquele que mais foi antagonista na situação desta mulher. Ela sofreu muita perseguição, porque depois de ter os problemas pessoais, como enfermidade, doença de malária, então o marido dela sofreu com esgotamento físico. Então, assim, parece que quando nós estamos servindo a Jesus, só nós estamos fazendo uma caminhada. Eu não sei, os teólogos que me desculpem, mas eu tenho um pensamento comigo, que o milênio vai contar a história do tempo da graça. Já pararam para pensar isso? É de se pensar, porque nós não contamos as histórias passadas. E quem é que vai contar no milênio a história do período da graça? E a questão não é a história que vão contar, mas quem faz parte da história da igreja do período da graça. Porque nós falamos muito do pecado, nós demos muita ênfase ao pecado. E às vezes nós esquecemos que onde abundou o pecado, superabundou muito mais a graça de Jesus Cristo.
será que não compete a nós, como mulheres, plantando e colhendo em tempos difíceis, tratar mais das questões do reino do que do poder das trevas? Eu acho que é para a gente pensar. Vou deixar aí como lição de casa, para nós fazermos. Deixo como lição de casa também, para nós lermos um pouquinho sobre essas questões que fazem parte da nossa vida. E nós podemos falar de mulheres da Bíblia, como Dorcas, costureira. Nós poderíamos falar sobre Priscila. Nós poderíamos falar de tantas outras mulheres, como Débora, como Esther. Mas eu quero destacar uma mulher da Bíblia, por nome Febe. Quem foi esta mulher? Esta mulher, eu acredito que era empresária. Essa mulher, ela tinha facilidade de locomoção. Ela estava fazendo uma grande obra. E ela conhece Paulo. Eu acredito que ela fosse uma comerciante. E Paulo pega, escreve, entrega a carta para ela e diz para ela que ela vai levar aquela carta para Jerusalém. E ela leva, ela é portadora de uma carta. Mas o conteúdo da carta é o que é importante. Porque nada mais, nada menos, a carta que ela estava levando era a carta que Paulo escreve para a igreja de Roma. Quantos de nós, se alguém chegasse hoje e dissesse para mim, envia este e-mail, você ia dizer para outro, não, mas o responsável por isso é o outro, não sou eu. Porque às vezes a gente acha que a gente está num patamar muito acima. A gente está num degrau muito alto para fazer algumas coisas para Deus. E quando Deus olha para nós, Deus não olha para nós desta forma. Aquela mulher, nada menos, nada mais, ela leva a carta de Paulo aos Romanos. Qual é o conteúdo da carta? Regeneração, perdão, justificação, aleluia, santificação, aleluia. Aleluia, esta carta chegou até a mim e até você. Por isso nós estamos aqui nesta noite, reunidos para adorar e bendizer o nome de Jesus. Por causa desta carta, nós compreendemos o processo de salvação. Essa carta que chegou, que foi levada por Febe, lá no Malau, ela tem um efeito bombástico. Porque todas as regionais que nós vamos, cada pastor recebe esta carta. Deus assim é tão bom, que nos pega, salva, dá um banho da sua graça, nos manda para o campo missionário. Você cai lá, você chega lá, deixa eu corrigir, você chega lá, e você não fala o idioma, mas Deus vem de madrugada com seu Espírito, Ele visita e Ele diz, eu te dou estratégia hoje. Aleluia. Aí você vai lá e pega a palavra de Deus, e Deus fala, liga o computador, lá tem uma ferramenta chamada Google, e você vai. E aí eu falei assim, Senhor, mas essa língua é tão estranha. Eu não sei falar nem o zicomo, obrigado. E o Senhor diz, não, mas eu vou te ensinar. E o Senhor foi colocando na minha mente, traduz do português para o Chichewa. E eu disse, mas essa língua é muito estranha. Porque é muito K, é muito Y, é muito CH, é muito NH. E eu falei, meu Deus, como é que pronuncia isso? E eu colocava e ia ouvindo, colocando e ouvindo. E aquilo foi ficando familiarizado na minha mente, foi ficando impregnado na minha mente. E aí o Senhor diz, olha, a partir de agora, todo segundo sábado do mês vai ter reunião de ministro. Nós temos, enquanto vocês estão aqui, a gente até começa mais cedo.
Porque quando vocês estão começando, a gente já está almoçando. E glória a Deus. E traduzo do português para o tchéua. E isso meu ouvido foi aguçando, foi afinando. Eu fui me entendendo que tem irmãos hoje que quando a gente chega para ele e fala assim, olha, hoje é dia, a gente fala, leru desse instinto em pingo. Igual eu perguntando, o que é isso? Hoje é dia de trabalho na igreja. Aleluia. E aí eles perguntam, e Buzi? E eu falo, aí. Eles estão perguntando, o que nós vamos comer? Aí eu falo, nada, que hoje a gente está de jejum. Mas não é assim não, irmãos. É que a gente não pode dar muita... Pastor Orlando conhece. A gente lá não pode dizer muito... Hoje a gente vai ter um cardápio, né, tipo self-service. Não, a gente tem que fazer uns negócios lá diferentes. Um buzi. Eles estão perguntando, nós vamos ter um cabrito hoje? Não, hoje é dia de jejum ao Senhor. E a gente vai trabalhando. E quando nós colocamos a carta de Paulo aos Romanos, é porque eles tinham a necessidade apresentada por eles, que eles queriam entender o plano da salvação. O dia que os pastores foram lá, o que eles pediram, pastor? Eu quero conhecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo está com vocês, então vocês têm que deixar ele aqui também. Botaram os pastores mesmo para... Aleluia. E os pastores tiveram que apresentar a eles o Espírito Santo. E eles receberam, porque eles conheceram quem é o Espírito Santo. O que eu estou falando? Eu estou falando aqui que nós precisamos ter relacionamento com Deus. E ter relacionamento com Deus, ele não é só um relacionamento na vertical. O nosso relacionamento, ele também precisa ser na vertical. Aleluia. Aleluia. Porque Deus diz que nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E qual é o segundo mandamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Aleluia. E amar, eu fiquei pensando sobre esta questão do amor. E aí eu fiquei me perguntando a Deus sobre esta questão de amar. Então, nós entendemos que amar, ele demanda algumas coisas que nós talvez não estejamos muito dispostos a fazer. Nós precisamos, para amar, os nossos relacionamentos, eles precisam ter prioridade, que é acima de tudo. Por quê? Porque a vida sem amor, ela não tem valor algum. Assim, não importa o que eu diga, ou no que eu creia, ou naquilo que eu faça. Sem amor, Paulo vai dizer, eu estou falido. Frequentemente nós agimos, eu estou dizendo com frequência. Eu não estou dizendo de algo esporádico, não. Eu estou falando de frequência. Nós agimos de uma maneira que é como se os nossos relacionamentos, eles teriam que ser encaixados na nossa agenda. Eu estou passando do jeito que Deus falou comigo. Então você pega aí, se você não puder dar um glória, diz aleluia, ai, é comigo que o Senhor está falando, aleluia. Então, os nossos relacionamentos, eles não podem, não devem ser encaixados em nossa agenda. Hoje pela manhã, uma irmã me procurou. A hora que terminou o culto, na manhã, eu estou descendo e ela me para. E a gente se abraçou e se confraternizou. E um período que eu estava aqui no Brasil,
Deus me disse um dia algo que era para mim ir na casa daquela irmã e cantar um hino. E no dia eu fiquei bicuda com Deus. Ah, você fez essa cara, vai dizer que você não faz bico para Deus. E eu disse, mas Deus, vou na casa da irmã cantar um hino. E passou o tempo. Hoje a irmã me encontrou. Aqui saindo para o estacionamento. Aí ela disse, lembra daquele dia que você foi lá na minha casa e cantou um hino? Aquele dia eu estava só com vontade de descasar, entregar os filhos, acabar com tudo e tirar a minha vida. Mas aquele dia você foi lá e cantou um hino, que agora é meu hino nacional. Hoje alguém falou teu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz, filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Se perderam no caminho, estás sozinho, entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Este louvor o Senhor colocou no meu coração. E eu cheguei lá e orei, entreguei o hino para ela e saí. Aleluia. Hoje nós nos encontramos, nos abraçamos. E ela disse, como é bom quando as pessoas dão ouvido a Deus e tem tempo para aquele que está próximo dele. Porque Jesus fez uma obra, tirou-me do lamaçal daquele que eu estava vivendo naquele dia, arrancou o desejo de me suicidar, de destruir a minha casa, a minha família. Jesus colocou algo e hoje eu desenvolvo e é isso que tem mantido a minha casa. Alamachuia, alamantoeblaçai. Aleluia! Deus naquele dia repreendeu o espírito da morte e deu uma profissão para ela. Aleluia. Então tire tempo para estar com o seu irmão. Isso demanda tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. A essência do amor para você hoje chama-se tempo. Se relacione com essas pessoas, não só porque você toca na orquestra, não só porque nós somos companheiros de ministério. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando, falai a verdade um para com os outros. Porque aonde tem verdade, o Espírito do Senhor opera. Deus, Ele não quer superficialidade, mas Deus está dizendo a nós nesta noite, que nós temos que ser verdadeiros um para com os outros. Isso faz de nós, mulheres, que plantamos e colhemos em tempos difíceis. Aleluia. Eu peço permissão, porque eu gostaria de falar um pouco sobre mulheres colhendo em tempos difíceis, lá onde eu estou. Me perdoem, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que é
mulher plantando, colhendo em tempos difíceis. Por quê? Eu estou num país que ser mulher já não é uma boa coisa. Nasceu mulher, já não tem muita graça. Outra coisa, ser mulher sozinha, viúva, é outra situação. Glória a Deus. Aleluia. E lá no Malawi, quando nós chegamos em 2017, nós tivemos muitas dificuldades no sentido de que a língua era uma barreira muito grande, o idioma, uma barreira muito grande. Mas quando nós chegamos, nós tivemos que dedicar tempo em oração, tempo em pedir direção para Deus, tempo em conhecer como que as coisas no país funcionavam. Porque uma coisa é você ser nativo, a outra coisa é você ser um estrangeiro. E da cor da pele, isso tem uma influência grande. E Luiz, que tinha dia que falava, eu vou me pintar de preto, para ver se diminui o impacto. Porque era o zungo para lá, o zungo para cá, o tempo todo. Nós agora temos um patrão branco. Que glória, aleluia. E pastor Luiz, com aquele coração amoroso que cabia todo mundo. E mais um pouco, ele não conseguia dizer não. Ele dizia sim a todo momento. E aquilo crescia, crescia. E quando a gente encontra algumas pessoas como eu, assim, umas pessoas assim que a gente tem que se relacionar, e é difícil, né? Difícil. Você ficar um dia comigo, você vai ver. Pessoa difícil, né? E pastor Luiz, com aquele coração imenso, chega um irmão, bem no período que teve aquele ciclone que devastou tudo. O campo de Perus, Ministério de Perus, fez uma coleta e nós levamos milho, bicicletas, enxadas, o que era necessário foi feito. Mas um dentre os obreiros, ele não queria menos do que o pastor tinha estabelecido para cada um. Cada um receberia 2 sacos de milho, uma enxada, uma pá e uma picareta. Mas aquele senhor dizia, não, para mim, a minha congregação é grande. Lá só pode ser 6. E eu, boazinha, né, como eu sou, eu dizia, pastor Luiz, mas não dá para dar 6 para ele, porque se ele receber 6, alguém vai ficar sem. Porque era contado. E o pastor Luiz dizia, não, deixa ele comigo, deixa ele comigo, deixa ele comigo. E o irmãozinho dizia, se não for 6, eu pego a minha bicicleta e vou embora, não levo nenhum. E eu falava, então, Luiz, deixa ele ir, já que não vai dar, deixa ele ir. E pastor Luiz batia e dizia, não, a gente vai conversar. Gente, pensa que pastor Luiz ficou quase uma manhã inteira para convencer o homem que ele tinha que levar 2, e o homem para convencer ele que tinha que levar 6. Nossa. E eu dizia, Jesus, esse negócio não acaba nunca. E aí, quando chegou no final, aquele que queria 6, o pastor Luiz disse assim, menina, que você não está entendendo. Tem pessoas que a gente tem que escrever, desenhar, pintar, recortar, para ele entender que Deus é Deus que provê todas as coisas. Então é melhor a gente ganhar ele agora, deixar ele levar 6. Pegou, irmãs? Pegou liderança? Aleluia. Porque às vezes a gente se coloca numa posição de que a gente está por cima. Mas aquele que está embaixo ainda não acompanhou a sua visão. Ele não pegou a sua visão, não pegou a minha. Então o pastor Luiz falou, deixa ele levar 6. A gente vai colocar 6 saco de milho em cima da bicicleta dele. Mas você precisava de ver o esforço para levar os 6. Porque o pastor Luiz, ou ele pega, ou ele vai largar aí.
E ele colocou aqueles 6 sacos de milho na bicicleta. Agora vocês precisavam de ver ele empurrando aquele negócio todo. Aí o pastor Luiz falou, sabe, quando que ele vai pedir 6? Nunca mais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a obra do Malawi, ela tem essas questões que estão postas, porque nós trabalhamos, e aí isso demanda uma relação, e para você se relacionar com alguém, demanda um tempo maior, e às vezes nós não queremos dispor. Eu vou falar uma coisa aqui que é bem simples, que quando a gente está namorando, quanto tempo você dispõe para ficar conversando com a pessoa? Pensa. Hã? É toda hora. Desliga você primeiro. Não, desliga você. Não é assim? É, pai. Porque você está demandando um tempo para se conhecer, para se relacionar. E eu falando um assunto com o pastor essa semana, ele falou, o calor faz isso. Porque às vezes até a língua acaba sendo uma quebra de barreira. Aleluia. Aleluia. E no Malawi a gente tem trabalho missionário, já desde 2012, que foi quando nós recebemos o trabalho. E lá a gente está trabalhando com homens, com mulheres, com adolescentes, com crianças. A gente trabalha com discipulado. E aí a gente tem que fazer um trabalho que é de conscientização, de convencimento das pessoas de que elas são tão capazes quanto qualquer outra pessoa em parte do mundo. E quem tem que mediar essas conversações somos nós, que estamos lá como brasileiro, representando. Então você tem que conversar sobre, olha, nós precisamos fazer reuniões, nós precisamos de tratar de assuntos ministeriais, tratar de assunto de regimento, e é tudo muito bem conversado. E para minha surpresa, quando eu vou conversar com pessoas de outra missão, a pergunta que não quer se calar é sempre a mesma. Como que você, sendo mulher, você consegue se comunicar com eles, que são homens, numa cultura em que mulher não fala? Que mulher só faz assim, e baixa, é assim, ó. Vou te mostrar como que mulher fala lá. Mulher fala lá, pedindo permissão. Quer falar com o marido? Dá uma ajoelhada e bate uma palminha. É assim, descontraído. Aleluia. Ajoelha e bate uma palminha e fala bem baixinho. Não tem negócio de chegar lá gritando na orelha do marido, não. Né? Falando alto. Não. Fala a Deus. Aqui, ó, os irmãos, fala a Deus. Ajoelha. Bate uma palminha e pede permissão para ele. E aí, é um cochicho assim, rapidinho, acabou o assunto. A pergunta que vem para mim é, como que você está aqui, com a liderança de 49 igrejas, com 9 regionais no Malawi, mais 6 regionais em Zâmbia? E como que você consegue dar conta? Eu falo, minha filha, tem uma resposta rapidinha para você. Sabe aquela conversa que Jesus chegou primeiro? É essa. É Jesus que faz. Jesus que faz. Maria não faz nada. Se dependesse de mim, não estaria. Aleluia. Mas Jesus chega lá e faz. E quando você olha, o dia que eu entendi isso, foi quando eu voltei
para o campo missionário. E eu fui fazendo a pergunta daqui até lá. Jesus, e agora? Eu disse que vinha, Senhor. Não porque eu fiz um acordo com o pastor Luiz, mas é porque eu tenho um compromisso com o Senhor. E eu vou, Senhor, para lá, no teu nome. Só que eu não sei fazer, mas o Senhor sabe. E tudo o que eu tenho que fazer, eu já fiz. Eu entreguei a minha vida inteiramente ao Senhor. E o Senhor vai fazer de mim o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leva. Se o Senhor quiser trazer, o Senhor traz. Eu estou aqui, Senhor, para o que der e vier. Estamos juntos. Primeiro dia que eu cheguei, passei o dia todo e arruma aqui, arruma ali, faz ali. Quando chegou no sábado, fiz aquela faxina, coloquei tudo no lugar. Estou no quintal, umas 3 horas da tarde, recolhendo a roupa. Passou um vulto muito rápido atrás de mim. Mais próximo, o instinto já. Fui, corri, peguei uma pá que estava encostada no muro. E quando eu me deparei, eu não sei se aquilo é um filhote de jumento, um cachorro, é um bicho estranho aquilo. Muito estranho. É um cachorro grande. Ele tem peito assim que parece que foi bombado. Ele é muito esquisito. E aquele cachorro cavou por baixo do muro e entrou no meu quintal. E eu já estava apavorada, porque num dia antes tinha chovido muito. Não tem para-raio, não tem essas coisas que tem aqui. O raio bateu em cima da antena da televisão e entrou por dentro e queimou tudo dentro de casa. Aí eu falei, vixe Deus, é só vitória misturado com aleluia depois que eu cheguei. E foi aquela luta, aquele cachorro, quando eu tenho 2 tombas lá no quintal. E aí quando eles, 2 vira-latas eu tenho. E quando eu estou lá no quintal, um vem e se atraca com aquele outro cachorro. E aí vem o terceiro e aquilo foi uma luta, porque a gente tentava tirar, chamava vizinho, não tem ninguém, era você e Deus. Eu falei, Deus, então vem aqui, entra nesse negócio, porque não está dando certo nós não. E aí foi que chegou um senhor, e aí ele foi tentar nos ajudar, ficou pior. Porque aí o cachorro ficou mais bravo ainda, porque o rapaz apertava as pernas e tentando soltar, e a gente não conseguia nenhuma coisa ou outra. Isso demorou mais ou menos uns 30 minutos, que pareciam uma eternidade. Depois que terminou essa luta, foi quando chegou um outro cachorro, que mordeu aquele que parece, não sei se é um jumento ou um cachorro, que aí acabou tudo. Mas aquela tarde foi pavorosa. Quando terminou, eu estava sem fôlego, o senhor também sem fôlego. E aí o cachorro veio e Deus só disse assim para mim, levante a mão e repreenda o espírito da morte. E naquela tarde, eu parei, levantei a mão e falei, espírito da morte, o Senhor te repreenda. O cachorro parou e deitou. E aí foi quando conseguiu mobilizar aquele animal e Deus deu livramento. No dia seguinte, entrou um desespero, um pânico. Eu disse, Senhor, não vai dar para ficar aqui não. Eu vou voltar. Vou para casa, vou ligar para os pastores e vou para casa. Aí o Senhor falou no meu coração. O processo da luta, o processo e as circunstâncias que você vive, não vai mudar o caráter de Deus. Deus, Ele vai estar com você aqui e vai estar com você lá. Deus não vai mudar porque você muda de lugar. Aleluia. E naquele dia, eu entendi que Deus estava dizendo, o seu lugar para fazer a minha obra é aqui. E se você está fazendo a obra aonde você está, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Bom é você estar
aonde Deus quer que você esteja e fazendo o que Ele te mandou. Por mais difícil que pareça, por mais estranho que pareça, Deus está dizendo: eu estou com você. Independente da situação, independente das circunstâncias, Deus está agindo aonde você está. E aí eu entendi. Mas nós estamos falando sobre mulheres plantando e colhendo em tempos difíceis. Ela precisa ser empoderada. É o termo que estão usando, mulher empoderada. Mas não é essa empoderação como a gente está vendo por aí. Não é isso que Deus está falando na palavra. Esta mulher que é empoderada, ela é empoderada em sua casa, com sua responsabilidade, como mulher, como filha, como mãe, como esposa. Aleluia. Ela é empoderada na igreja. E nós vamos entender o que é este empoderamento. É o ato ou efeito de promover conscientização. É o poder de influenciar de uma pessoa ou um grupo. A fim de quê? A fim de você impulsionar mudanças na vida desta pessoa. Ela pode ser social, espiritual, econômica. Ela tem várias formas de você empoderar alguém, politicamente, economicamente. Por que isto é importante? Porque é da vontade de Deus que nós tenhamos um relacionamento íntimo, constante com outros fiéis. Para quê? Para que você possa desenvolver esta habilidade do amor. O amor não pode ser aprendido no isolamento. Você precisa de pessoas por perto. Por mais irritante que ela seja, por mais imperfeita que ela seja, por mais que ela te decepcione, por meio desta união, nós vamos aprender 3 verdades. E daí a gente já está terminando. Amar deve ser a sua principal prioridade, o seu objetivo primordial e a sua maior ambição. Amar não é uma boa parte de sua vida, mas ela é a mais importante. A Bíblia diz que o amor seja o maior alvo das nossas vidas. Seu relacionamento, ele deve ter prioridade acima de tudo. Por quê? Porque você vive uma vida de amor. A vida sem amor, ela não tem valor algum. Assim não importa o que eu diga, ou no que eu creia, ou no que eu faça, se o amor não estiver em mim, eu estou falido. Frequentemente agimos nos nossos relacionamentos de forma negligente. Buscamos os nossos interesses. Quando eu cheguei no Malawi, depois desses episódios, primeira reunião que a gente teve, eu não estava entendendo nada. Naquela reunião, levantou o pastor, que o nome dele é Magela. E aí ele disse para mim: missionária, pastores do Brasil, papai no Brasil deixou você vir? Que bênção, missionária. Que maravilha. Até que enfim a gente encontrou alguém que ama a gente. Eu tomei aquilo com uma injeção, mas ao mesmo tempo a gente pensa: como é que pode nós estarmos, no tempo que nós vivemos, na atualidade em que nós estamos, tão distanciados e sem amor, sem nos relacionar? E o pastor disse para mim: só quem ama faz o que missionária fez. Porque qualquer outra pessoa poderia ter escolhido não voltar. Mas porque missionária voltou e papai e mamãe deixou você voltar,
a gente agora precisa se unir. Você é nossa filha. Você é nossa filha. E nós é que vamos cuidar de você. Aleluia. Aleluia. Então Jesus nos chamou e Ele nos deu filhos. Para serem abandonados, não. É para sermos cuidados. Porque Ele é Pai de todos. Mas nós somos filhos, dado como herança do Senhor. E eles dizem assim para mim: ninguém mexe com missionária, porque missionária é nossa filha. Para os mais novos, missionária é nossa mãe. Para os menores, missionária também é mãe. E aí, conforme vai aumentando a relação, agora você já sai da função de filho e passa a ser mãe também. Porque agora eu sou mamã. Está vendo? Chique para nós, né? Aleluia. Com isso, nós estamos falando aqui que nós precisamos ter comunhão. Comunhão é muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É nós experimentarmos as vidas junto. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente a todos através das atividades, seguindo a expressão uns aos outros, encontrado no Novo Testamento. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos cristãos, quando Ele diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quero testemunhar para os irmãos aqui, que quando nós nos relacionamos, às vezes nem todo mundo vai concordar com o que nós queremos passar. Isso demora, não é imediato. E nós precisamos aprender a respeitar as diferenças que nós temos. Um aprende mais rápido, o outro menos. O que eu acho interessante no Malawi, que quando você ensina hoje, 3 meses é o período onde a gente coloca lá um trimestre de aprendizado sobre alguma coisa. Igual a escola dominical. Quando você termina, que você vai lá na outra vila, que não é igual eu saio daqui de Perus e vou para a Parada de Taipas. A estrada não é assim. É outra rota. É outro negócio, diferente. Mas quando você vai para a Parada de Taipas, que você volta em Perus, meia dúzia que estava em Perus já esqueceu o que você ensinou. Aí você vai procurar perceber, isso chama-se análise de conjuntura. É quando a gente tem que ter uma escuta qualificada. É aquela coisa que às vezes você não está afim, mas você tem que ouvir. Os pastores conhecem muito bem como é que funciona. Chama-se escuta qualificada. Você está conversando, mas você está vendo a pessoa, mas nessa pessoa tem outras coisas que a envolve, que mexe. E às vezes a gente não quer gastar tempo. A gente fala assim, já ensinei uma. Aí Deus está falando, vai 2. Já ensinei 2. Deus fala, vai 4. E você está dizendo, não, Deus, já deu. E Deus está dizendo aqui, não deu não. Deu não. Você pegou, mas o outro não, então volta lá e faz. Contar o testemunho aqui do irmão Edson, lá do Malawi. Acho que ele mora lá por lá, deve ser vizinho de Lodebar, porque é um lugar difícil. É pedra, terra seca, árvores sem folha, calor, exaustivo, muita gente com deficiência mental, mobilidade reduzida, tudo num lugar só. E eu chego neste lugar, um dia, para falar aqui sobre a questão de você valorizar
o tempo do outro. E aí quando eu chego, encontro um rapaz no meio do nada, que ele foi no mato, cortou uma tora de pau e ele fez as tarraxas da guitarra dele é de madeira. Não tem, é só um tronco. E aí ele colocou as tarraxas e ele coloca uns fios, que eu digo que aquilo é fio de varal, de tão grosso que é. Mas quando ele tange o instrumento, tem um som maravilhoso. Não sei como que ele fez aquilo. A gente fala que aquilo é coisa de Deus. E nós, correndo para dar conta do curso de música na igreja. Porque a gente recebeu doação de teclado, recebemos doação de flauta. E aí a gente estava tentando implementar o curso. Quando chega um dia, aparece aquele rapaz com aquele instrumento, todo estranho. Mas entrou uma alegria na minha alma de ver aquilo. Aí eu falei, meu Deus, esse é o professor para a nossa escola de música. E aí conversei com ele. Eu falei, você tem um transporte para ir? Ele falou assim, tenho, missionária. A minha bicicleta, mas ela está quebrada. Falei, já tem um instrumento aí para a gente trabalhar. E aí fomos lá arrumar a bicicleta dele. Quantos quilômetros é daqui para lá? Ele falou, ó, missionária, assim, 32. Falei, é perto, né? Quando você olha a estrada, é areia, é pedra, é tudo difícil. Quando você roda, que pedala a bicicleta, o pneu só roda e a bicicleta não vai. E ele falou assim, mas eu vou. Eu falei, eu estou pagando para ver se esse negócio vai mesmo. Arrumamos a bicicleta. Quando chega no sábado de manhã, 8 horas, quem está lá? O professor de música. E eu peguei meu violão, e levei. Afinei, e chegamos lá, coloca internet, você afina, e entreguei o violão para ele. Pastor, nem te conto, mas eu vou contar. Ó, ele pegou meu violão, começou a tirar tudinho, as cordas. Aí eu falei, mas que miséria é essa, Jesus? E ele foi tirando uma, tirou duas, tirou as 6. Meu Deus, e eu andava assim, eu dava a igreja mede 22 por 15, e eu querendo falar, meu Deus, o que esse menino está fazendo? Para que eu trouxe esse menino para cá, Jesus? Tem misericórdia, teu sangue tem poder, e orando, e enquanto isso eu dava a volta na igreja, e tentando falar para ele parar, mas eu fiquei pensando, e se eu falar para ele parar e ele foi embora? Aí nem uma coisa nem outra, então eu tenho que ficar quietinho. Ele desmontou meu violão todinho. Eu falei, aqui não vou aprender nada nunca. Pois é. Quando eu me acalmei, que sentei com ele, eu falei, por que você está tirando as cordas do violão? Aí ele disse, é porque eu troco com 3 cordas. Eu não toco violão com 6, eu toco com 3. Aí ele tirou as finas e botou as grossas e mudou a posição e virou um negócio, né? Aí eu falei, meu Deus, mas isso vai ser uma miséria grande nesse negócio aqui, que isso não vai para lugar nenhum. Mas naquele dia eu respirei fundo, saí de perto e fui fazer outra coisa, fui fazer uma visita. Irmãos, quando eu voltei, dos 32 meninos que estão matriculados no curso de música, não está mais trocando com 3, todo mundo toca com 6, inclusive ele. Porque quem sabia tocar 3, depois falou, vamos colocar 6 para ver que coisa que vai dar. E deu certo. E se eu tivesse naquele dia, obrigado, não tido paciência, não ter dado as voltinhas que eu dei na igreja, 3 voltinhas andando na igreja, para poder dar tempo. Nem todo mundo tem o mesmo tempo que você tem. Então tenha paciência. Eu sempre dizia, eu nunca vou orar para Deus para me dar paciência, porque senão Ele vai me encher de prova, e para mim já deu. Mas eu entendi uma coisa, que quando Deus quer trabalhar em mim e você, para nos dar algo, para fazer algo em nós, Ele não vai perguntar para mim, para você, se você quer, não.
Nós temos que trabalhar no campo e às vezes a gente se mete em briga de mulher, de marido e mulher também. Como que é isso? A gente se mete na briga de mulher, de marido e mulher, como a gente se mete aqui. A gente vai para o joelho, ora a Deus, pede para Deus fazer a obra. E Deus faz, então nós precisamos nos relacionar ajudando uns aos outros. Porque isto é da vontade do Senhor. Então o seu tempo é a expressão do amor. Mas eu quero falar algo para vocês, para nós nesta noite, que nós precisamos aprender a prestigiar, a ouvir, a indicar as outras pessoas. Para de queimar o filme dos outros. Nós temos esse problema. Nós vivemos num mundo de competitividade, competindo uns com os outros, olhando para os irmãos como se eles fossem os nossos inimigos, e Satanás fica trabalhando enquanto você está lutando com o seu irmão. E Jesus nesta noite está dizendo para nós aqui, que nós precisamos prestigiar os outros, contribuir para a promoção do outro, estimular os outros, porque tem pessoas que estão dizendo, eu não quero saber da obra missionária, porque fulano foi, deu isso e deu aquilo, mas Jesus nesta noite está dizendo, aconteceu, mas não vai cair com você. Mulher plantando e colhendo no tempo difícil. Não se aproveita da insegurança alheia. Você sabe que um relacionamento abusivo, onde você fica barganhando, chantageando, eu estou com uma blusa, dá arroio. Eu estou com uma saia, dá arroio. Foi a irmã Antônia que fez. Isso, você está dizendo a quem pertence, a quem fez. Você está prestigiando. Você não está pegando a glória que é dela para você. Então Deus não trabalha na vida. Você não vai conseguir colher em tempos difíceis se você se aproveita da insegurança das outras pessoas. Se você tem um relacionamento abusivo. Estou falando daquela relação que é construída a partir da manipulação e chantagem. É disso que nós estamos falando nessa noite. O fato de você se aproveitar da fragilidade de alguém para atingir, para se beneficiar, não é nada bom. Tentar se aproveitar, ofereça ajuda sempre que você conseguir ajudar. Tenha empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Certas circunstâncias também, como a empatia, é o caminho valioso para o combate à rivalidade. Ouça o que eu vou te dizer nesta noite e aqui eu concluo. Dizer que você foi plantado, que você foi planejado por Deus, para que Deus exatamente diga para Deus o que exatamente você sente. Sabe como a mulher do fluxo de sangue, que estava com Jesus, os discípulos também estavam no caminho, diz a palavra que a multidão apertava e oprimia, ela não poderia tocar em Jesus, ela não podia entrar na sinagoga. Mas diz a palavra de Deus, que quando aquela mulher sabe que Jesus está na cidade, ela vai de encontro, porque de lá ela tinha fé que ela seria curada naquele tempo. Aleluia. E ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus para. Jesus parou e disse, eu senti que de mim saiu virtude. Aquela mulher poderia ter se voltado e dizer, não, mas foi esse pessoal aí, não fui eu não. Mas ela diz, não fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Isso fala de alguém que se identificou em meio à multidão.
Eu tenho para mim uma coisa, que se eu tenho meus problemas, e se eu vivo uma situação, e se eu não puder falar com Deus acerca daquilo, eu não posso falar para ninguém. Porque não tem ninguém melhor para nos ouvir do que o Senhor Jesus. Então o Senhor nesta noite está dizendo que você foi planejado. Então derrame seu coração perante Ele. Diga para Ele todos os seus sentimentos. Sabe quem fez isso? Jó. Ele diz assim: eu não posso ficar calado. Estou aflito, tenho que falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó 7:11. Quando ele lhe apareceu, quando Deus apareceu para ele que estava distante, o que foi que Jó fez? Jó clamou. Ele disse: como tenho saudade dos dias do meu vigor. Ele está dizendo: eu estou sem força. Eu não consigo me levantar. Eu não consigo mais, Senhor. E aí quando ele faz isso, a amizade que ele tinha com Deus, ele falava que Deus abençoava a sua casa. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seus sentimentos, suas confusões, suas indignações. Você sabe que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Porque quando nós vimos, quando o pastor André Bueno veio aqui e falou à frente, para muitos fala assim: nossa, um pastor falando isso? É como se a gente não pudesse expressar que nós temos sentimentos e que nós temos às vezes os nossos embates. Deus não criou Mulher Maravilha nem Super-Homem, não. Nós somos seres dotados de sentimentos. E nós podemos expressar diante de Deus o que sentimos. Então Deus, Ele lida com tudo isso. Davi, quando ele revela na verdade um sentimento que ele tem, dizendo que ele tinha um problema, ele escreveu: falei, estou completamente arruinado. Salmo 116, versículo 10. Parece uma contradição aqui do salmista: confiar em Deus e sentir-se destruído. A fraqueza de Davi revela, na verdade, uma fé profunda em Deus. Primeiro lugar, ele acreditava em Deus. Segundo lugar, ele acreditava que o Senhor ouviria a sua oração. Em terceiro lugar, ele acreditava que Deus permitiria expor todos os seus sentimentos e ainda assim Deus o amaria. Aleluia. Então você precisa se concentrar no Deus imutável, independente da circunstância, como que esteja sentindo. Apegue-se no caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que Ele é eternamente verdadeiro. Deus, Ele é bom. Deus, Ele te ama. Deus está com você. Deus sabe que você está passando. Deus tem pensamento de bem para você. Deus tem um plano para a sua vida. Aleluia. E nós aprendemos com o patriarca Jó o seguinte: quando a vida veio abaixo, sobre o silêncio de Deus, o patriarca Jó ainda achou o seguinte motivo para louvá-lo. Ele vai dizer assim: Deus é bom e amoroso, Ele é todo poderoso, Ele está no controle, Ele tem um plano para a minha vida. Confie em Deus e Deus cumprirá o que Ele te prometeu. Procure entender que Deus está levando você a um nível mais profundo de maturidade. Deus não está permitindo para a tua morte, mas Deus está fazendo o que Ele está fazendo porque Ele quer te amadurecer. Aleluia. Confie em Deus, que a amizade que é baseada em emoções, ela é uma coisa frívola.
Suas preocupações e seus problemas, como eu já disse anteriormente, ele não vai mudar o caráter de Deus. A graça de Deus, ela é abundante sobre a tua vida. Deus cuida de você. Deus é o mesmo que sabe o que você sente. Na ausência de circunstância, Jó se apegou à palavra de Deus e disse: não me afastarei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que o pão do meu cotidiano. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Esta é a confiança que Deus quer que você tenha nele. E que Jó permaneceu fiel, ainda que nada fizesse sentido. Deus pode até me matar, mas ainda assim eu confiarei nele. Aleluia. Se coloca em pé em nome do Senhor. Aleluia. Ainda que o Senhor não faça aquilo que você projetou realizar, mas Jesus nesta noite está aqui para dizer que mulheres plantando, colhendo em tempos difíceis, ele é mais do que vencedor, porque Jesus te faz vencedor nesta noite. E nós temos certeza de uma coisa, que o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os irmãos, ele fará com que a igreja de Jesus continue triunfante, vitoriosa, para a glória de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, se alguém em nosso meio, que deseja no seu coração receber o Senhor como teu Salvador nesta noite, Ele está aqui dizendo para você: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu tenho alívio e descanso para a vossa alma. Alguém no nosso meio nesta noite que deseja reconciliar-se com o Senhor, você que está aqui nesta noite e deseja se reconciliar, você que nos assiste aí pelo canal da TV Catedral de Perus e que deseja receber Jesus, escreva aí dizendo: eu quero aceitar Jesus nesta noite. Deixa sua mensagem, nós estaremos depois fazendo contato com você, e você será um novo membro da igreja de Jesus Cristo nesta terra. E Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração, Ele tem refrigério para a tua alma nesta noite. Alguém que deseja receber ao Senhor como teu Salvador nesta noite, que está no nosso meio, dê um sinal com a sua mão e nós estaremos orando por vocês. Se não tem, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Cibemp Brasil, Congresso de Mulheres da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.